Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E para quem me acompanha lá no Instagram, sabe que recentemente eu voltei de uma viagem internacional, fui para Miami, e nessa viagem eu me experimentei em várias situações novas, em situações aonde eu pude aprender muito e conheci muitas pessoas novas, conheci lugares novos, conheci ambientes novos e foi uma experiência maravilhosa. Só que dessa experiência eu também tirei muitos aprendizados, que é o que eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo de hoje. Quando a gente fala de networking no digital, existe uma premissa, né, de que às vezes o networking é chegar no lugar e falar sobre o teu produto, falar sobre o teu serviço, falar sobre ti, sem necessariamente ser interessante e interessado antes. E é justamente esse o tema do nosso vídeo de hoje. Como ser interessante e interessado antes de ser interesseiro. E eu sei que quando a gente fala, né, eu sou interesseiro, mas eu não sou interesseiro nesse tom mais pejorativo, mas na verdade quando a gente fala de networking e de estar em lugares com pessoas diferentes, com esse propósito de negócios, nós somos sim todos interessados, né, interesseiros em fazer negócios. Só que tem pessoas que já chegam com muito, sabe, fogo no cu e com muita agressividade, já querendo falar, e pode parecer muito óbvio, mas quando a gente observa o mercado, a gente percebe que a maioria das pessoas faz exatamente isso. A pessoa ela quer vender antes de se conectar. Ela quer pedir antes de gerar valor, ela quer acessar antes de construir um relacionamento com a pessoa, e isso não funciona. Então, quando a gente quer estar perto de pessoas importantes, mas a gente não se preocupa em se tornar alguém que também vai agregar nessa relação, a gente realmente não tá fazendo um bom networking, a gente não tá construindo algo, a gente não tá sendo interessante, porque networking é sobre construir relações com troca, com presença, com inteligência e com intencionalidade. Mas o problema é que muita gente quer construir, né, networking com conveniência. Já quer chegar pedindo uma indicação, já quer pedir uma oportunidade, já quer chegar falando sobre o que faz, o que não faz. E as pessoas, elas percebem. As pessoas, elas percebem quando a gente é genuíno, quando a gente é realmente interessado, sabe? Genuinamente interessado. E quando a gente só tá tentando extrair alguma coisa daquela pessoa. E naturalmente elas se afastam quando isso acontece, quando elas percebem. Então, quando elas percebem que a gente tá ali só pra, sabe, construir uma coisa superficial, a gente não consegue ter o benefício total da construção de um bom relacionamento, da construção de um bom networking. E isso muda tudo, porque ninguém gosta de se sentir usado. Ninguém gosta de sentir que virou só um degrau para um objetivo de uma outra pessoa. Então, quando a gente pensa em ser interessante, né, em se mostrar interessado, uma das coisas que eu pude aprender na prática com essa viagem é que relacionamento bom, ele não nasce com urgência. Ele não vai nascer de uma cobrança, ele não vai nascer de, o que essa pessoa ela pode fazer por mim? O networking de verdade, ele é bem mais silencioso do que parece. Então, às vezes a gente conhece alguém hoje e nada acontece. Vocês conversam, vocês trocam uma ideia, vocês se conectam e fica por isso. E aí passa 1, 2, 3 semanas e aquela pessoa ela lembra de ti em alguma situação. E aí surge uma oportunidade, ela te indica pra alguém, ela te contrata, não porque tu ficou insistindo, sabe? Não porque tu foi uma pessoa chata, mas porque tu foi lembrado de uma forma positiva, porque tu foi agradável, porque tu tinha assunto, porque tu ouviu, porque tu soube fazer boas perguntas, porque tu não tentou transformar aquela relação numa venda, já logo numa primeira oportunidade. E isso é muito importante, porque nem toda conexão precisa virar cliente. Algumas conexões realmente viram parceiros, algumas viram amigos, outras viram aprendizados, algumas só ampliam realmente a tua visão de mundo, e isso é muito importante. A maioria das experiências que eu tive nessa viagem foram de
ampliar muito a minha visão de mundo, de me colocar literalmente em mesas, em jantares, aonde eu era a mais burra da mesa. E eu ficava assim, olhando quieta, as pessoas conversando sobre os assuntos que elas estavam conversando e me sentindo, não na obrigação, mas me sentindo com aquela vontade, sabe? De, poxa, eu quero chegar nesse nível. E eu não tô falando apenas financeiro, eu tô falando intelectual, de cultura, de conhecer, de sabe, olha como que essa pessoa se comporta, olha como que essa pessoa fala. E isso também tem muito valor, porque às vezes a gente menospreza esses crescimentos pessoais que determinadas situações oferecem pra gente. E com toda a certeza, esse foi o maior, a maior construção, o maior aprendizado que eu tive dessa viagem de Miami. Eu me coloquei em lugares com pessoas que eu jamais imaginaria que eu fosse me sentar. Que eu jamais imaginaria que eu fosse, sabe, estar ali no ambiente com determinadas pessoas. E aí, quando eu não conseguia desenvolver um assunto, eu ficava quieta observando. Porém, entra a parte da gente ter repertório, da gente ser interessante e interessado. Porque a primeira chave de um bom networking é a gente ser interessado. E não é só fingir atenção, sabe? Não é fazer uma pergunta automática, não é só ficar esperando ali a tua vez de falar. Ser interessante é ter uma curiosidade genuína sobre a história da outra pessoa. É perguntar realmente como que tu começou, o que que tu, sabe, como que tu tem construído, porra, qual que foi o teu maior desafio? Puxa, que legal isso aí que aconteceu. Aconteceu comigo uma situação XYZ. E quando a gente faz esse tipo de pergunta, quando a gente vai criando o hábito de fazer perguntas melhores, a gente cria conversas melhores. E conversas melhores criam relações melhores. Então, na maioria das vezes o que eu percebo é que as pessoas elas estão preocupadas só em parecer ser importante. Ai, nossa, como eu sou importante. Nossa, olha o tanto de dinheiro que eu tenho, o tanto de negócio que eu fiz. E elas não querem prestar atenção. Elas só querem falar sobre si mesmas. Que mostrar resultado, provar que sabe, que quer impressionar. Mas muitas vezes a pessoa que mais vai marcar aquela conversa é a pessoa que sabe ouvir. Porque muitas vezes a pessoa também que tem esse, sabe, essa necessidade de falar, de mostrar como sabe, de mostrar como é o bam bam bam, acaba passando vergonha. Então, uma das coisas que eu aprendi é seja genuinamente interessado em entender sobre as coisas nas situações aonde tu se coloca. Ó, Matilda tá vindo aqui confirmar. Né, meu amor? Né, meu amorzinho? Bom, continuando. Agora, como que eu posso ser mais interessante? Não basta só a gente ser interessado, né? A gente tem que ser interessante. E a gente pode se tornar pessoas interessantes. Isso que é maravilhoso, né? Porque nessa viagem eu percebi o quão chucra, bicho do mato, que eu sou. O quanto de repertório que eu ainda tenho pra lapidar. E que isso é desenvolvível. Eu consigo desenvolver a habilidade de ser uma pessoa mais interessante. Ser interessante, gente, é a gente ter repertório, é a gente ter visão, é a gente conseguir conversar sobre mais coisas do que apenas sobre o nosso trabalho. É sobre a gente ter opinião, sobre a gente ter experiências, sobre a gente ter leituras, curiosidades, vivências. Por isso que eu percebi, quando eu trago, né, eu sou chucra e tal, é porque eu não tenho ainda tanta bagagem de vivência, eu não tenho tanta experiência. E percebam aqui que eu não tô trazendo o que do dinheiro. Uma coisa também que eu percebi nessa viagem, o dinheiro, ele é só a cereja do bolo. Ele é só um detalhe. Pessoas interessantes e interessadas não necessariamente são as que mais têm dinheiro. Porque o dinheiro, ele é só um complemento, uma parcela. As pessoas mais humildes, legais que eu conheci
nessa viagem tinham dinheiro pra caramba e eu já conheci muita gente fodida, sem um puto no bolso, querendo dizer que era a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote. E a gente sabe que muitas vezes não é. Então essa também foi um aprendizado assim incrível pra mim, que eu fiquei assim, cara, realmente o dinheiro, ele é só um detalhe e ele não compra educação, ele não compra as pessoas tratarem o outro bem, porque isso também foi coisas que eu aprendi nessa viagem. E vamos ser honestos, né, gente? Como que a gente quer se conectar com pessoas maiores se a gente não tem assunto? Passei por isso nessa viagem. Teve um jantar específico que eu mal falei o jantar inteiro, fiquei observando, fiquei olhando, fiquei aprendendo, fiquei ouvindo, mas eu não tinha assunto. E como que a gente quer sentar numa mesa com empresários, com investidores, com profissionais que sejam relevantes, se a gente não entende minimamente o mundo em que essas pessoas vivem? Teve um vídeo da Mônica Poplawski que eu vi, que ela dizia exatamente isso. Como que eu vou oferecer uma experiência de luxo, de alto padrão, para um cara que vai comprar uma casa de 20 milhões comigo, se eu não frequento o restaurante que ele vai? Se eu não frequento o hotel que ele fica? Se eu não me exponho aos serviços, aos lugares, aos ambientes onde essa pessoa tá? É a mesma coisa. E a gente não precisa ser especialista em tudo, mas a gente tem que ter um repertório mínimo. Porque o repertório é o que vai te tornar uma pessoa interessante. E o repertório a gente consegue construir, ele não nasce do nada, né? Então a gente se torna mais interessante quando a gente começa a consumir coisas que ampliam a nossa cabeça. Como assim? Livros, biografias de empresários, leitura sobre negócios, leitura sobre economia, sobre política, entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo, entender sobre comportamento de consumidor, sobre dinheiro, sobre vendas, sobre cultura, sobre tecnologia, sobre pessoas. Existe um leque de assuntos que a gente pode se aprofundar para se tornar pessoas com mais repertório, consequentemente se tornar pessoas mais interessantes. Porque quando a gente tem repertório, a gente consegue criar conexões de uma forma mais fácil e com mais pessoas. Por exemplo, eu toco violão há 12 anos. Desde os 12 anos, aliás. Há 14 anos. Eu toco violão. Esse é um repertório meu. Eu vou me conectar naturalmente com mais facilidade com pessoas que também tocam violão. Eu fiz muitos anos de teatro. Eu vou me conectar naturalmente com pessoas que talvez tenham feito aula de teatro ou que gostem de teatro tanto quanto eu. Eu leio muito. Naturalmente, eu vou me conectar com pessoas que também leem muito e não necessariamente o mesmo livro ou o mesmo estilo, mas que também têm esse hábito. Isso é natural. Então, quanto mais repertório eu tenho, menos perdida eu vou ficar numa conversa. Mais eu consigo contribuir numa conversa, porque eu não vou ficar perdida, eu não vou depender de falar só de mim ou só do meu trabalho. Eu consigo perguntar melhor, eu consigo interagir melhor, interpretar melhor as coisas que as pessoas falam, entender melhor o contexto, consigo perceber melhor as oportunidades e consigo me posicionar com mais inteligência, sabendo a hora de ficar quietinha e sabendo a hora de conseguir agregar em algum assunto. E dicas para ser agora interessante. Falamos sobre dicas para ser interessado e agora vamos falar sobre dicas para sermos interessantes. Primeiro, leia. Fato. Lê. Nem que for um gibi, leia. Livro de negócio, biografia, comportamento, marketing, venda, liderança, qualquer coisa, gente. Lê, expande o repertório, qualquer coisa, tá? Segundo, acompanhe o que está acontecendo no mundo. Não vamos viver só dentro da bolha do Instagram, pelo amor de Deus. Busca em fontes confiáveis, leia notícias, entenda minimamente sobre política, sobre finanças, sobre economia, porque tudo isso vai impactar no negócio. Então, como que tu quer falar de negócio se tu vê um post no Instagram e considera aquilo como verdade absoluta? E muitas vezes nem é. E terceiro, tenha
opinião, gente. Opinião não é polêmica, tá? Isso aqui é bem importante. A gente tem que ter opinião. Se eu gosto de café com leite, eu gosto de café com leite. E tem gente que gosta de café preto sem açúcar e tá tudo bem, mas eu gosto de café com leite com açúcar, que de amargo já basta a vida. E eu coloco isso. E a minha opinião, ela não tem que haver com polêmica. Opinião não é polêmica, mas tenha visão. Saiba defender com argumentos inteligentes as tuas opiniões. E como que a gente defende? Tendo repertório, tendo argumento, tendo da onde tirar pra gente defender aquilo que a gente acredita. E viva experiências, gente. Vai a eventos, conheça lugares, vá a restaurantes. A gente tem uma tendência muito forte, às vezes, a ficar só na nossa bolha. Isso, depois que eu voltei de Miami, eu percebi muito o quanto que a nossa bolha da nossa cidade, dos nossos amigos, dos nossos relacionamentos, muitas vezes travam a gente para viver experiências maiores, melhores ou diferentes, sabe? Às vezes a gente fica muito preso no nosso mundinho. Não tem como expandir repertório, não tem como ampliar a nossa visão de mundo só preso na bolha que muitas vezes a gente vive. E o ponto mais importante, nunca force nada. Não force uma venda, não ache que você está nos lugares apenas para vender, quando a gente fala de se mostrar disponível, quando a gente fala de estar em ambientes que tenham outros empresários, que tenham outras pessoas para o fim de negócios. Mesmo assim, gente, não force a venda. Quanto mais a gente força, mais a gente enfraquece a possibilidade de realmente construir uma confiança, uma relação bacana com aquela pessoa. E, por último, confiança vem antes de venda. E confiança não nasce de uma abordagem Ctrl-C, Ctrl-V. Ela não nasce de uma coisa forçada. Ela nasce de sermos interessantes e interessados antes de sermos interesseiros. Eu também acredito que relacionamento, gente, é uma forma de fazer capital. Tem portas que o dinheiro ele não vai abrir. Tem oportunidades que os anúncios não vão comprar. E tem indicação que as pessoas só fazem porque elas confiam na gente. Eu já passei por situações aqui de clientes ficarem alguns períodos sem resultados, mas eles sempre vendo ali a gente ir atrás e fazendo e vendo e como que vamos fazer. E mesmo assim essas pessoas me geraram excelentes indicações, que me geraram excelentes negócios, excelentes outros clientes. Então percebe que a partir do momento que a pessoa confia na Júlia, confia na empresa, mesmo que vocês passem ali por um período ruim, sem resultado ou o que seja, isso vai gerar negócios, porque ela confia, ela vê o negócio acontecendo. Então confiança é construída nesses detalhes. Não é construído em uma conversa, aonde tu chega falando, caralho, eu sou o bichão dos anúncios online, me contrate. Não é assim. Então, a forma como as pessoas te enxergam quando a gente trata elas, quando a gente não precisa deles, diz muito sobre a gente. Então, a gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente nunca sabe quem tá baixo hoje e vai estar por cima amanhã, e a gente tem uma tendência, às vezes, a tratar com desrespeito, às vezes com menosprezo. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, essa é uma das maiores lições também que eu trago para esse vídeo. Então, antes de ser interesseiro, seja interessante, seja interessado. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele é um vídeo bem diferente. Tô gravando com Matilda aqui no colo, que ela veio aqui, ficou, eu deixei. Contem aqui nos comentários pra mim se isso faz sentido pra vocês. Se vocês já passaram por alguma experiência escrota de alguém que, chegou no lugar falando coisa nada a ver e sempre engrandecendo o próprio ego. Eu quero saber, vamos conversar. Não esquece de me seguir aqui, me seguir no Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo.